Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Devido à circunstância que nós estamos vivendo, espero primeiramente encontrá-los todos com saúde, com paz no coração e, acima de tudo, firmado nas promessas do Senhor. Não podendo nós estarmos juntos no templo para cultuar o Senhor, procuramos então de outro modo levar a mensagem do Evangelho à vida dos irmãos. Eu quero refletir com vocês nesta noite em um salmo bastante conhecido e usado principalmente nos dias que nós estamos vivendo, o salmo de número 91. E mesmo esse salmo sendo uma profecia acerca do cuidado do pai para com o filho, ele que habitava e deixaria a sua glória e viria aqui então a este mundo para salvar o seu povo. Ele também, esse salmo também traz a nós algumas lições e descreve para nós o cuidado soberano, a proteção soberana de Deus sobre o seu povo com relação aos perigos que estão sempre presentes cerca a humanidade. Então quero deixar aqui nesse salmo duas lições, especialmente sobre essa proteção de Deus. O salmista começa dizendo: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esconderijo aqui é a promessa de vida, a promessa de habitação de forma permanente, a promessa de poder desfrutar da proteção divina. Estudioso do Velho Testamento, a autoria deste salmo a Moisés, e ensina que Moisés escreveu este salmo diante da experiência que ele teve em estar na nuvem, na presença de Deus, no monte, para receber as tábuas da lei e também receber as instruções que deveria passar para o povo, como esse povo deveria proceder diante de Deus. Em Êxodo capítulo 24, verso 18, diz: e Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu dias e 40 noites. Em Êxodo 20, verso 21, diz: longe, em pé, Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. A nuvem foi então para Moisés um lugar de ocultação, um lugar de esconderijo, esconderijo proporcionado pelo Altíssimo aos olhos do povo. Esconderijo do Altíssimo, quando nós olhamos para a palavra, aquilo que está oculto. Acerca do seu ministério, em Efésios capítulo 3, verso 9, ele diz lá que o seu ministério era manifestar a dispensação do mistério dos séculos oculto em Deus. Mistérios ocultos ali eram verdade que estava oculto, mas agora havia sido manifestada em Cristo Jesus. De todas as circunstâncias da vida, diz o salmista que o nosso esconderijo é o Deus Altíssimo. Ele é o nosso lugar secreto. A primeira vez que nós vemos essa expressão Deus Altíssimo aparece na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 14, quando surge a figura misteriosa de Melquisedeque, onde a Bíblia descreve ele como o sacerdote do Deus Altíssimo. Era, que significa rei justo, rei da paz. E como rei sacerdote, Melquisedeque era símbolo de Cristo Jesus. Daí, no Salmo 4, diz: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O amado Jesus é o rei, o príncipe da paz, o sacerdote eterno, o qual foi oferecido como sacrifício pelos nossos pecados.
Aí nele temos a grande promessa do verso 1 do Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo, de sombra e abrigo. Quando estamos no esconderijo do Altíssimo, somos os seus hóspedes. Estamos sob a sua sombra e o seu abrigo. Por isso, nós gozamos, então, da sua proteção. E a palavra onipotente destaca o poder de Deus para enfrentar, para destruir todo e qualquer inimigo do seu povo. Jesus disse para a igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aquele que habita de forma a sombra do onipotente, ele descansará. Então essa figura sobre o abrigo, o cuidado, a potente é a sombra do Senhor. Então nós encontramos também no texto, demais versículo aqui do Salmo 91, outras metáforas com o mesmo objetivo, salientar a promessa de Deus sobre o cuidado dos seus filhos, a promessa de Deus para com o seu povo. Aqui fala sobre livrar do laço do passarinheiro, livrar da peste perniciosa. No verso 4 diz: cobriste-as com as tuas penas e sob as suas asas a sua verdade é pavê e escudo. Ele usa aqui a figura da ave que sob então as suas asas protege os seus filhotes. A Bíblia em outros textos nos traz essa mensagem. No Salmo 17, verso 8, o salmista disse: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das suas asas. No Salmo 57, verso 1, o salmista disse: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das suas asas me abrigo, até que passe as calamidades. Nós estamos nos últimos dias vivenciando, de certo modo, uma grande calamidade na nossa sociedade. E aqui o salmista está dizendo: olha, Senhor, à sombra das tuas asas me abrigo até que passe essas calamidades. Então nós precisamos estar também debaixo da sombra do Senhor, resguardado sob o cuidado de Deus, até que passe essas calamidades. Lá em Mateus capítulo 23, verso 37, Jesus, olhando para o povo de Israel e vendo ali o povo realmente o abandonando, desprezando, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te forem enviados. Quando os teus filhos, como a galinha junta os teus pintinhos debaixo das tuas asas, mas vós não quisestes. E aí, meus amados, nós vemos ainda outras promessas, conforme está no verso 5, aquele que está no esconderijo do Altíssimo não assustará do terror noturno, não assustará da seta que voa de dia, não se assustará da peste que se propaga, não se assustará da mortandade que assola ao meio-dia, porque ele está seguro nas mãos do Senhor, protegido nas mãos do Senhor. Versos 7 e 8, ele fala da segurança do justo com relação aos descrentes. E ele disse que aqui os rodeia. E essa diferença da segurança do ímpio é tão grande que os justos acabam sendo apenas espectadores dos acontecimentos. Por isso ele diz aí no verso 7 e verso 8: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarão e verás o castigo dos ímpios. Aí o salmista vai encerrar todas essas promessas dizendo que elas são outorgadas àqueles que têm fé no poder de Deus, que se apegam a Ele em amor por meio do seu Filho. O verso 14 diz: porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, pô-lo-ei a salvo, que conhece o meu nome. Então, primeira lição:
para o nosso coração aqui é a promessa de Deus de que nós estamos protegidos, que Ele está sempre do nosso lado, que Ele está sempre nos guardando debaixo da tua santa misericórdia. Mas toda promessa, ela vem envolvida com uma outra lição, ela sempre vem envolvida com a obediência. A proteção de Deus para aqueles que estão escondidos no Senhor e que fazem a sua vontade. Nós olhamos para a palavra e nesse texto aqui, no versículo 11, Cristo decidisse saltar, ele não seria socorrido, antes sofreria as consequências da sua decisão, assim como sofreu as consequências os nossos pais do primeiro Adão. Daí Jesus então responde a Satanás, que está lá em Mateus capítulo 4, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O alvo de Satanás era transformar a fé em não chegará à minha tenda. Nunca podemos esquecer que nas promessas de Deus está envolvido obediência do povo à sua palavra. Quando Deus disse a Moisés para que instituísse a Páscoa e as portas do seu povo com o sangue do cordeiro, porque ele enviaria a praga para eliminar os primogênitos da terra do Egito. Ele diz lá em Êxodo capítulo 12, verso 22, nenhum de vós sairá da porta de sua casa até pela manhã. Aqui estava envolvido a obediência. Se saíssem, não precisavam contar com o socorro de Deus. Se obedecesse, praga nenhuma chegaria à tua tenda. Então nós estamos vivendo dias que se faz necessário obedecer e ficar nas nossas tendas. Quando Jesus nasceu, Herodes decretou a matança. José e Maria foram, ele não teria sido curado, porque não havia obedecido a Deus como deveria obedecer. Em nosso caso atual, nas condições em que nós nos encontramos, nas condições que se encontra a humanidade, nós devemos obediência. Obediência às autoridades, sejam civis ou seja o onipotente de Deus. Alguém disse certa vez, em uma mensagem, quando o sofrimento, quando a dor nos aflige, nós percebemos que não temos controle da nossa vida e realmente nós nunca tivemos. Mas Ele, o nosso Deus, tem controle sobre a nossa vida. Em nossos dias, é um alerta para a humanidade e para que o homem dê uma olhada para a terra e ver que não existe país preparado. Como essa mensagem dizia, hoje temos, por exemplo, estádios vazios, economias abaladas, rua deserta. Vivemos que a humanidade não tem qualquer controle sobre a sua história, mas o agir de Deus está. Daí só Ele permite os acontecimentos irem até onde Ele quer, não passam daí. Portanto, cabe a nós crer e esperar nas promessas de vitória para o seu povo, que está sob a proteção de Deus, do Deus Altíssimo, conforme registrada nesse salmo, e obedecer a sua palavra, fazendo a nossa parte, é a nossa responsabilidade. Lá no Salmo 30, verso 19, diz assim, muitos serão as aflições dos justos, mas o Senhor de todos os livra. Nós estamos neste mundo, nós sabemos que estamos sujeitos como qualquer outro cidadão, às vezes a ser acometido de alguma enfermidade ou de algum mal, mas ele diz ao Senhor que de todos Ele nos livrará, ou aqui ou na glória celestial. Em 1 Pedro 5, 9, o apóstolo Pedro disse para nós, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então essa é a palavra que eu quero deixar com todos aqui nesta noite. A palavra de Deus está nos mostrando que promessa e obediência são duas faces da moeda. Precisamos realmente crer
nas santas promessas de Deus, conforme estão registradas aqui neste salmo, mas também da nossa parte, obedecer aquilo que a santa palavra de Deus nos determina. Então, que Deus, o Senhor da igreja, abençoe o nosso coração nesta noite, que possamos ser um povo que creia nas promessas de Deus, aquilo que Deus tem para nós, nas grandes bênçãos que Ele tem para nós, mas creiam também, ou lutem também, para você viver aquilo que Deus determinou para que seja vivido. Aquilo que está registrado na santa palavra do Senhor para o seu coração. Que o Senhor da igreja nos abençoe. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós agradecemos o Senhor, porque a tua palavra traz a nós o consolo, o conforto, traz a nós a segurança. Palavra que mostra que o Senhor protege o seu povo. Que o Senhor realmente usa esse povo conforme a tua santa e soberana vontade. Mas o povo do Senhor seja um povo obediente, um povo que observe a tua palavra e procura viver segundo essa palavra. Portanto, Deus querido, toma conta de toda a tua igreja, aonde quer que esteja nesse momento, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.